Para você que é trader, você sabe o quão bom é quando você tem bastante tempo de tela e já reconhece um padrão gráfico que se repete várias vezes e que na maioria esmagadora das vezes que esse padrão se repete, a operação ela dá muito certo, ela vai muito ao seu favor. E neste vídeo eu irei passar para vocês dois padrões que se repetem muito e que na maioria esmagadora das vezes vai te dar uma operação com risco-retorno muito grande, bem favorável. Esses são dois padrões que você não vai encontrar em nenhum curso, em nenhum livro de análise técnica, é baseado na minha observação de mercado. 2, 3 horas por dia observando e me especializando no operacional de canais me fez identificar esses dois padrões. Eu irei passar eles para vocês agora totalmente gratuito nesse vídeo. Então não pule esse vídeo e assiste até o final, para quando você identificar esses dois padrões, você pegar uma operação muito assertiva. Para você que já me acompanha, sabe que quando nós temos um movimento muito forte de baixa ou de alta, logo em seguida o mercado ele faz um movimento corretivo, ou seja, aqui nós vimos de movimento forte de baixa, o preço começou a se lateralizar e deu início à formação de um canal paralelo apontado para cima, que normalmente indica que o preço vai romper para baixo. Só que você sabe quando é que o preço vai romper? Porque ele pode tocar aqui no canal, respeitar diversas vezes, mas tem um determinado ponto que o preço ele indica que vai acontecer esse rompimento. Sendo assim, você pode pegar uma operação bem aqui na extremidade e surfar até o início da figura, ou seja, até onde o preço ele começou a formar aquele canal. Parece um pouco complicado para você, mas fica tranquilo, eu vou explicar novamente de uma forma bem didática para que você consiga entender agora. Note que o preço ele fez uma forte impulsão de baixa, tá? Fez um movimento muito agressivo na baixa e começou a formar esse canal. Até aqui tudo bem, você sabe marcar ali o suporte do canal e a resistência do canal. Você também sabe, se você já me acompanha há um certo tempo, você também sabe que quando o preço ele faz um canal apontado para cima, tende a romper para baixo. Sendo assim, nós vamos trabalhar nas regiões de resistência e jamais na região de suporte, porque em algum momento esse suporte ele será rompido. E para evitar esse rompimento, lógico, nós vamos trabalhar somente na resistência. Porém, com o passar do tempo, com base na minha observação, com base nas minhas operações, com o dia a dia no mercado, eu já identifiquei dois padrões que acontecem frequentemente e que quando eles acontecem, eles precedem o rompimento do canal. Sendo assim, nós podemos pegar trades muito lucrativos. Imagina você pegar uma operação nesse nível de resistência e conduzir a sua operação até o início da figura, ou seja, até onde o preço, pessoal, começou a formar esse canal. Ele começou a formar esse canal mais ou menos nesse nível aqui, ó, onde ele foi buscando ali a resistência, suporte, até o movimento, até o ponto onde ele rompeu. E eu vou passar para vocês o que acontece antes de causar esse rompimento. Vamos lá? Primeiramente, aqui nós temos uma outra confluência muito boa também, que é essa região de Order Block. Se você não sabe o que é um Order Block, assiste o meu último vídeo onde eu explico com detalhes esse padrão, que também é baseado no SMC, Análise Institucional. Mas basicamente aqui é uma região muito forte, uma região de oferta, uma região de venda, onde o preço tende a retestar essa zona e cair com muita intensidade, fazer um movimento agressivo na baixa. Por quê? Porque aqui ficaram muitas posições vendedoras. Enfim, além dessa confluência, aqui o preço ele fez um padrão que se repete muitas vezes, pessoal. Prestem bastante atenção. O padrão é esse aqui, ó. Quando o preço ele forma um canal paralelo e tem uma única vela que vai buscar a resistência com muita volatilidade, como foi o caso dessa daqui, sem ser em movimento causado por notícias, sabe aquelas notícias que você olha lá no calendário econômico, no Investing, notícias de 2 estrelas, de 3 estrelas, que tem um alto impacto, enfim, quando o preço ele vai buscar a extremidade desse canal, sem ser um movimento de notícia, e logo em seguida ele continua a buscar essa região de extremidade com velas normais, com movimento e tamanho que vinha anteriormente, meus amigos, normalmente quando isso acontecer, o preço ele vai retestar essa zona de extremidade, nesse caso aqui de resistência, e você pode esperar que o rompimento ele tende a acontecer. O preço ele vai desvalorizar até a outra extremidade do canal, e na grande maioria das vezes vai romper direto, já buscando aqui o início da figura. Neste cenário você ainda pode perceber que o preço ele ainda ficou meio que lateral e depois continua aqui no movimento de baixa. Mas normalmente o preço ele rompe direto, faz um movimento em V, um movimento íngreme, te dando ali um resultado muito positivo, um risco-retorno bem favorável. Esse aqui seria um tipo de operação bem lucrativa. Vamos imaginar que você estivesse no gráfico nesse momento e pegasse essa operação aqui vendido, após essa rejeição ainda formou um engolfo, você entraria aqui vendido, colocaria o seu stop acima da região do Order Block, né, para ficar protegido o seu trade, e o seu take ele ficaria no início da figura novamente. Como vocês podem ver, um trade de praticamente 4 vezes o risco, 3,7. Aqui é onde você arriscaria R$100 para ganhar R$370.
faz sentido para você? Todas as vezes que você vê este padrão acontecer, tanto para você que opera Forex, para você que opera criptomoedas, para você que opera futuros, quando você vê uma formação de um canal ou de uma bandeira que seja, com o preço indo buscar no movimento bem volátil, deixando toda essa retração e logo em seguida algumas velas menores vão buscar a região, pode entrar aqui no trade sem medo. É muito bom quando você entra numa operação sem medo, sabendo o que vai fazer, sabendo o nível de assertividade que tem esse padrão. Você pega a sua operação, coloca o trade, o seu take longo e o seu stop curto, que na grande maioria das vezes você terá um resultado bem positivo. Outro padrão que eu já identifiquei que acontece muito, e note que agora eu estou no tempo gráfico menor de 5 minutos, lembrando que esses padrões que eu estou passando para vocês servem para qualquer tempo gráfico que seja, mas principalmente M5, M15 e também M30, é quando você identifica um canal ou uma bandeira, como eu falei para vocês. Aqui nós temos um canal novamente apontado para cima, onde ele tende a romper para baixo em algum determinado ponto. E com meu conhecimento, com minha visão, né? Porque aqui o meu operacional ele é empírico, ou seja, baseado em observação, baseado em operações e baseado em prática. Neste caso, você está aprendendo comigo a como identificar os rompimentos dos canais antes que eles aconteçam. E indo aqui direto ao ponto, o outro padrão que acontece, que precede o rompimento do canal, é quando ele rejeita na extremidade, seguido de um engolfo. Mas Paulo, isso acontece várias vezes, mas normalmente vocês não sabem alinhar esse padrão com a região de oferta ou com a região de order block. Nesse caso aqui, nós tínhamos mais uma vez uma região de order block, que é esse último candle de alta antes dessa forte desvalorização na baixa, tá? É uma região de oferta. O preço ele busca, forma aqui um padrão de rejeição, que é o famoso martelo invertido, e logo em seguida ele faz um golfo. Então, quando vocês localizarem uma rejeição em martelo seguida de engolfo, baseado em uma confluência de order block ou de região de oferta, normalmente o preço, além de buscar a extremidade do canal, né, porque normalmente nós iríamos fazer uma operação aqui na resistência com alvo no suporte, mas não seria bem melhor se a gente pegasse desde o início da figura, pegando uma operação muito mais longa e com risco retorno bem favorável. Esse aqui é o tipo de operação que, se você tivesse no gráfico desse determinado ponto, entrasse aqui vendido após essa rejeição, colocasse o seu stop acima da região de order block e colocasse o seu take aqui no início da figura, era mais um trade positivo. Aqui o stop ele ainda ficou longo, mas normalmente quando não deixa esse tipo de pavio, o seu stop ele ficará bem curtinho, te proporcionando uma operação de 4, de 5 vezes o risco, e você vai anteceder o rompimento do canal. Enquanto por aí muitos traders vão ver um canal como esse e vão comprar aqui no suporte e tomar stop, tanto quem opera opções quanto para quem opera Forex, vocês, por me acompanharem, por seguirem o meu trabalho, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, vão evitar operações como essa e vão pegar operações muito lucrativas na outra extremidade do canal e conduzir até o início da figura. Olha como o preço ele vem buscar com bastante agressividade. E isso aqui, pessoal, se repete várias vezes no dia em várias paridades diferentes. Gostou do conteúdo? Eu te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo top como esse, tá? Se você gostou e acha que esse conteúdo ele deve ser compartilhado com outras pessoas, não esquece de compartilhar esse vídeo, de mandar para os seus amigos, para os seus colegas, para outros traders que precisam aprender esse conteúdo de canais, esse conteúdo, esses padrões para evitar operações perdedoras, beleza? Deixa o seu like para esse vídeo ser recomendado para outras pessoas e eu espero te encontrar no meu próximo vídeo para adquirir, para absorver muito mais conhecimento. Combinado? Aqui quem fala com vocês é Paulo Trader e eu espero você, meu amigo, no meu próximo vídeo. Até lá, pessoal. Valeu!